isso, né? Paciente com herpes no olho, pode acontecer, né? Existe um tipo de herpes, aquele que dá na boca ali, que fica aquelas vesículas, né? E dá no olho também, dá na córnea. E às vezes o paciente vai na farmácia e pede um colírio. E o colega farmacêutico quer ajudar, às vezes, né? Tá sensibilizado ali pela dor do paciente, pelo sofrimento dele, e acaba dando um remédio. E às vezes ele dá um corticoide, ele dá um colírio de dexametasona, alguma coisa que vai melhorar e vai deixar o olho branquinho no começo. Só que nesse caso acabou perfurando o olho do paciente. Então o herpes vai cada vez piorando, porque ele diminui a resposta do nosso corpo de matar o vírus, e vai cada vez o vírus vai afundando na córnea, afundando, afundando a córnea, até que chega infelicidade de perfurar a córnea. E quando o paciente chega dessa forma, é difícil de tratar, né? Então, é um uso inadvertido, numa boa ação, numa tentativa de ajudar, às vezes pode acabar o paciente perdendo a visão. Uma coisa tão simples, né? Um erro, assim, bobo, mas que custa a visão do paciente. Então, é muito importante, quando tiver oportunidade, né, existe um desconforto no olho, alguma coisa assim, avalie com o seu médico. Na maioria, 99% das vezes, realmente vai ser uma conjuntivite. O paciente pode usar o corticoide, pode usar o antibiótico, mas aquele 1% teve problema. Então, esse 1% para ele foi tudo. Então, ele acabou perdendo a visão por causa desse 1%, vamos dizer assim. Então, o ideal é que realmente que ele seja avaliado com cuidado excessivo, vamos dizer assim. Acho que é bem importante. Porque esses colírios que se compra aí, então tem vários tipos. Essa é a situação. Não existe as mais variadas marcas Vários com tipos. composições diferentes. Exatamente, são vários remédios em formas de colírio, assim como comprimidos. Você olha um comprimido, é um remédio. Que remédio que é? Existe uma droga ali dentro. No colírio não é diferente. Existem vários colírios, são frascos, e dentro de cada colírio tem uma droga específica, que é um remédio específico. Por exemplo, nos corticoides, eles podem fazer catarata, podem dar glaucoma, diminuir a proteção do olho, fazendo com que piore a doença, né? É muito bem indicado, muito usados são os corticoides no olho, porém, quando vistos no microscópio. Você tem que ver o paciente, examinar o paciente, avaliar a córnea do paciente para realmente saber se aquilo ali, o corticoide pode piorar aquela doença ou não. E isso, nem a gente olhando de fora o paciente, sem examinar no microscópio, a gente não vai conseguir saber. Então, precisa realmente examinar o paciente. Outros colírios, que é muito comum de usar, que o paciente compra livremente também na farmácia, é o colírio lubrificante para deixar o olho branquinho, que muitas vezes ele tem vasoconstritor. O que é o vasoconstritor? Ele faz o olho ficar branquinho, as veias do olho ali, ela faz uma diminuição do lúmen, né? Ela comprime as veias, as artérias, só que às vezes o paciente tem uma pressão alta, pressão arterial alta. Então ele pode estar usando esse colírio e piorando a pressão arterial dele, sem nem saber. Às vezes ele vai no cardiologista, está descontrolada a pressão, o cardiologista nem sabe que o paciente está usando isso e pode estar descontrolando a pressão porque ele está usando demais esse colírio, entendeu? Sem falar também que depois o colírio não tem mais o efeito, ele tem um efeito rebote. Quando cada vez você vai usando mais, você vai precisando mais colírio para deixar o olho branco normalmente. Então evita-se esse tipo de colírio também. De qualquer maneira, então, existe um efeito colateral que tem que ser avaliado pelo médico, né, oftalmologista, para verificar se o efeito colateral ou a solução é melhor que o efeito colateral, porque, como o doutor fala aí, variadas drogas que são utilizadas ali nos medicamentos causam os efeitos colaterais. Então, por isso a importância de se avaliar, o médico precisa avaliar, o médico oftalmologista aí precisa avaliar essa situação muito bem. Isso é uma situação preocupante, que muitas vezes as pessoas não levam em conta na hora de pingar alguma coisa ali no olho. Exatamente, acabou pegando um colírio de algum conhecido, de alguém que tem já o colírio disponível, que já usou para determinada doença e que numa possibilidade pode ser a mesma patologia, mas não dá para ter certeza, entendeu? Então, isso é bem realmente importante porque uma vez o paciente, a gente pergunta para o paciente se ele tem algum problema, por exemplo, cardíaco, vou usar um colírio para glaucoma, por exemplo, que baixa a pressão do olho. Existem algumas classes de drogas que se o paciente está usando algum antihipertensivo, um remédio para controlar a pressão arterial, eu devo evitar esses tipos de colírios. Se o paciente tem asma, bronquite ou um problema cardíaco mais grave, eu devo até evitar esse colírio, porque eu posso piorar a patologia sistêmica desse paciente. Eu posso piorar o coração dele, vamos dizer assim.
Com um entendeu? colírio sendo Com pingado um no colírio olho. sendo pingado no olho, exatamente. Então, o médico tem a sua responsabilidade também de perguntar para o seu paciente se ele usa algum remédio, alguma coisa assim, coisa que a gente faz em toda a consulta. Usa algum remédio? Ah, usa um remédio para o coração. Então, opa, se esse paciente tem glaucoma e ele está usando um remédio que baixa a frequência cardíaca, eu não posso entrar com mais um colírio que vai baixar mais ainda a frequência cardíaca. Eu posso piorar o quadro sistêmico desse paciente, entendeu? Então, é bem importante essa anamnese, que são essas perguntas, para você indicar o melhor tratamento que não tem efeito colateral ou até aumentar o efeito do colírio do remédio que ele já usa via oral. Tá? Então isso é bem importante. Pois é, então fica a dica, fica o recado e para que haja conscientização aí de quem está ouvindo a gente nesse momento sobre os riscos, né? Os riscos de se utilizar qualquer colírio, pingar qualquer medicamento ali na sua visão. É um medicamento, ele serve, né, para curar e amenizar alguma situação, mas tem que ser avaliado aí por um oftalmologista se é apropriado para aquela situação ou não, porque, segundo nos coloca aqui o doutor André, inclusive pode levar à perda da visão. Perda da visão. E a não só isso, mas a piorar algum outro quadro sistêmico também através de uma gota de colírio. Exatamente. Então fica a dica. A gente já tem participação dos nossos ouvintes aqui, sempre importante a gente dar voz aqui para os nossos ouvintes também durante as entrevistas que a gente faz. O pessoal tem dúvidas aqui. Olha, a nossa ouvinte Joyce está colocando aqui, eu tenho esclerite. Em uma das minhas crises quase tive a perfuração do olho. Fiz um longo tratamento, muitos exames e tive que tomar vários cuidados com o uso de corticoide por muito tempo, desenvolveu catarata. Agora estou tendo vários cuidados, diz ela aqui. Só ela está fazendo um relato aqui. Exatamente. É um efeito colateral muito comum, que a gente infelizmente tem mesmo tratando. Na esclerite, nesse caso, é um caso bem difícil de se tratar. E o tratamento de base é o corticoide, porque é uma doença geralmente com base autoimune. O corpo da pessoa mesmo ataca a parte branca do olho. Em alguns casos mais graves, pode até realmente afinar tanto a esclera, que é a parte branca, até chegar a perfurar o olho. É bem grave. Geralmente existe uma doença de base, às vezes não consegue identificar no início, tá? Então, o reumatologista nos ajuda também, tem que achar a doença de base, mas geralmente a gente começa com corticoide no olho mesmo, colírio, às vezes sistêmico também, e se necessário, algumas vezes uma imunossupressão, que seria baixar essa imunidade do paciente, tá? Para tentar controlar isso. Mas realmente, e a catarata, no caso, pode acontecer, infelizmente, a gente não tem como controlar esse adverso, mas aí o risco supera o benefício. Então o paciente desenvolve uma catarata, mas foi necessário o corticoide para acabar não precisar perfurar o olho por causa da doença. E depois resolve-se a catarata. Mas obviamente, num paciente que não precisaria usar esse corticoide, se ele usou o corticoide sem precisar ou inadvertido e teve uma catarata, ele teve uma catarata por nada, entendeu? Já nesse caso, houve uma catarata, mas foi um benefício maior do que ter uma esclerite piorada, podendo até perfurar o olho. Então, realmente, é um risco contornável, indesejado, obviamente, mas que dá para contornar depois também. É aquilo que a gente conversava. O oftalmologista é que vai avaliar e vai dizer para o paciente, olha, a esclerite tem esse risco. O corticoide é necessário e pode causar catarata. Catarata, glaucoma também pode acontecer, mas o glaucoma você vai supervisionar também. Então você está usando o corticoide, é necessário, e a pressão do olho aumentou. Você vai entrar com colírios hipotensores para baixar a pressão do olho e tentar controlar. Então você vai supervisionar esse efeito colateral. Isso que é o legal e que é o interessante. Tá? Muito bem, olha o nosso encontro de hoje aqui com o Dr. André Mon, da Blicken Oftalmologia, justamente para ver essa conscientização aí a respeito da utilização dos colírios. Não use, né, de forma sem a receita médica, né, não se automedique aí com relação aos colírios. Por mais que pareça alguma coisa muito simples e principalmente, pelo que eu entendi aqui, evite os corticoides sem a recomendação. Exatamente, esse é o nosso maior inimigo aqui, assim, o mais deletério, vamos dizer assim, o mais perigoso. Muito bem, doutor. E passando o verão, né? Eu acho que o pior do verão já passou aí e os raios ultravioletas, a gente tinha informação aí de que teve um determinado período aí que estavam com bastante atuação na visão. Como é que faz para se proteger disso? Então, realmente, os raios UV, alguns dias eles chegaram no índice 13 aí, que é o máximo, né? Muito forte realmente. Então, uso de óculos solar, muito importante. Não só adultos, crianças também. A gente acha que criança não precisa usar óculos escuros, precisa sim, assim como o protetor solar, né?
A pergunta, às vezes, que é interessante que as pessoas têm, aquela lente que escurece, Transitions, né, que é a marca, né, é melhor do que óculos escuro? Não é melhor, tá? Ela protege a radiação ultravioleta. Os nossos óculos transparentes que estamos usando aqui hoje, né, já tem essa proteção da radiação ultravioleta, então a gente já tem essa proteção no óculos transparente também, tá? E quem não usa óculos, né, então está indicado o uso de óculos escuros que vai proteger a radiação ultravioleta e também a intensidade da luz, que é a fotofobia, o desconforto, quem tem pele mais clara, olho mais claro, mas recomenda-se todo mundo que está no sol usar óculos escuros aí. Isso é uma coisa bem importante. Bem, gente, nós vamos encerrando aqui o nosso papo com o Dr. André Mon, CRM 16381, que atende aí na Blicken Oftalmologia. Se você quiser marcar uma hora aí para que você possa tirar suas dúvidas, é o 3308-9999, o telefone ali da Blicken, ali na General Osório 259, de frente ao Lojão Astral, com um amplo estacionamento, atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18 horas. Doutor André, obrigado pela participação mais uma vez aqui no Repórter Cultura, trazendo informação importante para a saúde dos nossos olhos. Eu que agradeço a oportunidade, uma ótima semana a todos e tudo de bom para nós aqui então.